é hora da unidade 4. E agora na unidade 4, nós deixamos de lado o estudo dos povos e das civilizações que tiveram a sua importância para a formação do pensamento da administração, mas que agora nós deixamos um pouquinho de lado por um simples motivo. Agora existe uma explosão, um evento muito grande que ocorre na história que de uma hora para outra, pelo menos em termos históricos, muda toda a história da produção e das relações humanas, que é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial aconteceu num período relativamente curto de tempo, mas as transformações que foram originadas nesse momento histórico foram tão grandes, tão fortes, que mudaram profundamente tanto as relações sociais, as pessoas passaram a se encarar de maneiras diferentes e aí começou a ser intensificada a exploração do homem pelo homem, da pessoa pela pessoa e, além disso, as revoluções tecnológicas advindas da Revolução Industrial mudaram também de uma maneira bastante significativa a produção daquele momento histórico. E essas revoluções não terminaram por ali, não ficaram restritas ao final do século XIX, início do século XX. Se arrastaram e se arrastam ainda hoje. Elas continuam influenciando o nosso pensamento, os nossos mercados e a nossa maneira de produzir e de trabalhar. Chamo a atenção nesse capítulo, principalmente, para os princípios da administração, sempre confrontados com as necessidades que eram colocadas naquele momento histórico. Quando a Revolução Industrial começou, os patamares de produção, de uma hora para outra, ganharam novos níveis. Os incrementos tecnológicos permitiram que as produções ou a produção humana alcançasse níveis nunca antes vistos. Isso fez com que, para que não houvesse perda de controle, que o ser humano colocasse alguns mecanismos de grande importância para controlar essa própria produção. Aí é que começam a surgir as bases da administração científica. Até então, até a Idade Média, ao final da Idade Média, as contribuições eram muito pontuais. A gente podia tirar uma coisa ou outra de muito boa de cada povo, mas agora era uma necessidade, era uma obrigação que existisse algum tipo formal de teoria ou algum conjunto de conhecimentos que desse conta de controlar toda essa produção fervilhante daquele momento histórico. Então você vai ter a oportunidade de observar e de presenciar o nascimento da ciência da administração. Também chamo bastante atenção para os teóricos daquela fase. Tente identificar as primeiras contribuições de Karl Marx, Friedrich Engels e de todos os grandes pensadores que são citados naquele momento. Os seus pensamentos acabam influenciando a nossa história e também a condução das vidas de muitas pessoas. A partir do momento que você entende como esses pensadores formaram as suas teorias, as suas teses, você vai começar a entender como a sociedade de hoje se configura e especialmente como a ciência da administração é formada. Também chamo bastante a atenção de você, eu gostaria de identificar aqui a influência dos economistas liberais e do próprio socialismo. Veja que algumas ideias antagônicas começam a surgir, começam a ser formadas nesse momento da história e elas acabam influenciando inclusive um campo que não é muito afim da produção, que é o campo da política. E a política e a produção começam a andar de maneiras muito próximas, uma influenciando a outra. Tanto que você vai observar, e aí vai ficar totalmente claro para você, como ocorreu a divisão do mundo em duas partes, o mundo capitalista e o mundo socialista na época da Guerra Fria. Tudo isso é de grande importância, mas é de maior importância ainda que você participe, que você leia, que você faça as atividades, que você interaja, que troque o conhecimento, porque só assim você vai realmente viver esse mundo da administração. Ó, depois de você sou eu que vou tomar esse tereré, beleza? Coloca bem geladinho pra mim. Então, agora a gente está na unidade 4 e eu queria chamar a atenção para você do seguinte: as necessidades formam as pessoas. Isso quer dizer o seguinte, olha, quando a gente tem uma necessidade muito grande, a gente tem que atender, em primeiro lugar, a necessidade. Depois dá tempo de pensar em outras coisas. Agora eu tô com uma sede danada, querendo tomar um tereré gelado. Depois que eu tomar esse tereré gelado, aí eu vou começar a pensar, puxa, eu tenho que ligar para minha patroa, eu tenho que pagar uma conta do banco, eu tenho que pagar alguma outra coisa, eu tenho que fazer alguma tarefa, fazer atividade aqui da teoria da administração e assim por diante. Isso aconteceu com a humanidade também. A humanidade, por muito tempo, muitos milênios, se preocupou com o atendimento das necessidades básicas. As pessoas precisavam se organizar para comer, se organizar para arar a terra,
para fazer o cuidado com o pastoreio, para depois impedir as invasões dos povos que tentavam tomar toda hora o território. Mas a partir do momento que isso se estabilizou, a gente teve o surgimento de outras possibilidades. Quando as pessoas atenderam então às necessidades básicas, eles tiveram tempo para pensar sobre outras formas de produzir. Quando terminou a Idade Média, aquele período que era um pouco ruim do ponto de vista da produção, porque começava a existir o feudalismo depois acabou no final da Idade Média, mas o feudalismo era o seguinte, era um dono de território, algumas pessoas trabalhando que eram presas àquela terra por muito tempo e que não conseguiam se libertar daquilo jamais. Elas trabalhavam, elas formavam um exército, protegiam as terras daquele senhor feudal, mas elas estavam presas por compromisso e assim os filhos delas, os netos delas, assim por muitas gerações, presos àquela terra. Depois de algum tempo, quando surgiu o comércio, quando o mundo ficou um pouco menor, ou seja, quando as pessoas começaram a circular com mais facilidade, nós tivemos as bases para a Revolução Industrial, que é o que você vai presenciar aqui nessa unidade 4. Quando surgiu a Revolução Industrial, então de uma hora para outra, os trabalhadores que contavam só com a força dos seus músculos começaram a contar mais com a força das suas mentes, porque começaram a surgir máquinas, ferramentas, técnicas e tecnologia que facilitavam demais o trabalho das pessoas. E aí nós tivemos uma categoria de pensadores, algumas poucas pessoas, que se ocuparam exclusivamente com pensar o trabalho da produção. E é isso que a gente tenta fazer na escola da administração. Quando você estuda administração, é para que você entenda a importância de você racionalizar o processo. Quando você trabalha sobre o processo, você vai ter pessoas que vão trabalhar para você. Pessoas que vão se encaixar em cada uma daquelas pontas de todo o processo que for desenhado por você. Você tem que estar na vanguarda desse processo, ou seja, pega uma necessidade, imagina e tenta entender de maneira bastante lógica como resolver aquela situação, faz aquela decomposição em tarefas que a gente vai ver hoje na moderna ciência da administração, principalmente na elaboração de projetos, divide as tarefas entre todo mundo e aí você encontra as pessoas adequadas para resolver cada uma das tarefas. Treina a pessoa, capacita a pessoa, deixa os instrumentos necessários para desenvolver aquela tarefa e depois só administra e colhe os resultados. Você vai observar então que o nascimento da Revolução Industrial permitiu que nós hoje estivéssemos aqui conversando. Seja por essa câmera, pelo computador, por essas ondas de Wi-Fi ou de internet pelas quais nós estamos conversando, ou seja, exclusivamente pela nova organização produtiva e o papel que o administrador deve ter para conduzir essa revolução. Vamos a mais uma pergunta do nosso quiz. A primeira pergunta é o seguinte: como os filósofos e cientistas do início do século XX contribuíram para a administração? Alternativa A, propondo reflexões sobre a sociedade. Alternativa B, propondo soluções para a produção. Alternativa C, propondo intervenções para as empresas. Ou alternativa D, propondo discussões sobre a fé. Enquanto você vai se organizando para responder essa pergunta, deixa eu dizer para você o seguinte: você sabe que a história da humanidade é a história da superação. Toda vez que nós temos um obstáculo, nós colocamos soluções para poder sobrepujar, para poder vencer as principais dificuldades que nós encontramos pelo nosso caminho. Mas também nós temos um grupo de pessoas que nem sempre enfrentaram tantas dificuldades assim. Eu digo melhor, os filósofos e muitos cientistas muitas vezes não precisaram sentir na pele os problemas que surgiram da humanidade, mas eles, por estarem naquele momento histórico, eles começaram a entender e observar quais eram as principais angústias e preocupações humanas. E para isso, eles propuseram uma série de reflexões e uma série de sugestões para que a sociedade, a própria sociedade, pudesse discutir, refletir e se repensar. Isso aconteceu no início do capitalismo com grande força, mas aconteceu também em uma grande parte da história antiga, com os filósofos gregos em primeiro lugar. Bom, disso daqui a gente tem que a principal resposta, ou a resposta correta, é a da letra A, propondo reflexões sobre a sociedade. Eles não precisaram de fato estar no chão de fábrica para entender que os trabalhadores tinham dificuldades,
tinham anseios, tinham problemas que deveriam ser superados. E também, naquele momento, começaram a perceber a divisão, a briga de classes e como a sociedade começava a se configurar. Mais uma pergunta para você. Qual foi o principal evento associado ao nascimento da administração enquanto ciência? Alternativa A, seriam as cruzadas? Alternativa B, seria o renascimento urbano? Alternativa C, seria a Revolução Industrial? Ou alternativa D, seria a Revolução Francesa? Vai pensando na resposta enquanto eu digo para você o seguinte. Olha, a administração teve, na verdade, ela não nasceu do nada, num passe de mágica, um chablém, ela pega e surge. Não, ela foi construída com o passar do tempo, com muitas mãos, tijolo sobre tijolo, pedra sobre pedra. Mas existem alguns efeitos, alguns eventos, melhor dizendo, que causam alguns efeitos mais dramáticos, mais explosivos dentro da ciência da administração. E, principalmente, enquanto ciência, ela foi bastante organizada a partir de uma necessidade gigantesca que surgiu no início do século XX, no final do século XIX, início do século XX, que foi a Revolução Industrial. Quando surgiu a Revolução Industrial, a gente teve uma alteração muito grande da relação de produção existente na sociedade. As pessoas precisaram rever os conceitos de trabalho, inclusive os próprios conceitos de relações humanas. O ser humano passou a ser explorado pelo próprio ser humano como nunca antes na história. E esse momento, então, esse evento da Revolução Industrial representou todo esse grande desafio, toda essa grande alteração. A resposta certa, então, é a da letra C, a própria Revolução Industrial. Agora estamos chegando ao final da unidade 4. Os principais conceitos trabalhados nessa unidade são de extrema importância para você entender como funciona a administração. Agora nós já falamos dos conceitos, da gênese, dos principais motivos que levaram à criação de uma ciência como é a ciência da administração. Eu destaco alguns principais pontos dessa unidade que nós trabalhamos. O primeiro deles é que a administração sempre vem das organizações. Não dá para a gente imaginar a administração como uma pessoa só. Um indivíduo só não faz administração, porque a administração, por excelência, é uma ciência de pessoas. As pessoas organizadas de maneira coordenada, ou seja, institucionalmente, como uma organização constituída, é que formam a administração. Então a administração surge para acabar com os problemas das organizações. E quando eu digo organizações, é qualquer tipo de organização mesmo. Seja ela a família, seja ela uma igreja, um time de futebol, nós vemos tantos com problemas hoje em dia no nosso país, e também para uma empresa de qualquer tipo. Então, a organização nasce, a administração, melhor dizendo, nasce das necessidades da organização. Quando surge a organização com seus problemas, a administração é uma das respostas. Outro ponto que eu chamo a atenção também é que, assim como as organizações são diferentes, cada uma tem suas necessidades, cada uma é regida pelas suas crenças, pelo seu pensamento coletivo, pelos seus valores, também as escolas, quando eu digo escolas, são correntes de pensamento, as escolas também são diferentes. Então, você já vai vendo que esses fatores que influenciam na administração são fatores muitas vezes dúbios, são fatores que permitem tripla, quádrupla interpretação. Então, você vai ver, assim como existe nos textos religiosos, nos textos da administração, muitas pessoas vão discordar de alguns pontos, se não de todos eles. E aí surgem as oportunidades para outras formas de você resolver os mesmos problemas. O importante é, não tem só um caminho válido, existem muitas maneiras de você abordar o mesmo problema. E é essa consciência que você precisa ter para entender que vão existir, você já vai ver na próxima unidade, que existem diferentes correntes de pensamento, mas uma não pode ser diferente da outra no sentido de que essa é melhor do que a outra. Cada uma responde a uma determinada sociedade. Só o tempo dirá qual delas prevaleceu. Outro também importante tema que eu trato é da principal preocupação da administração em seus primórdios. Você já começou a ouvir falar nessa unidade sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, você sabe que foram algumas experiências que deram certo, algumas modificações tecnológicas e que de uma hora para outra fizeram com que a produção humana saltasse a números nunca antes vistos. Isso daí cria um problema muito grande para a sociedade. O que fazer com aquele grande contingente de artesãos que até então dominavam todo o processo produtivo? Quando surgem as modificações tecnológicas, surge a necessidade da gente controlar essa produção.
E olha só que coisa interessante, além de controlar a produção, fazer ela aumentar cada vez mais. Quanto mais aumentar a produção, melhor. Mas daí você vai ter uma série de problemas que vão surgindo e que você vai precisar dar conta de resolvê-los. E a administração tenta, com as suas diversas abordagens, suas diversas teorias, resolver cada um desses problemas. E por fim, a atividade desse capítulo, desse módulo, pede para você fazer uma reflexão sobre um ponto importante. Ele fala o seguinte, olha, que a administração é muito antiga e é moldada por diversos princípios de cada momento histórico. Mas aí a pergunta principal é a seguinte, por que a essência da administração não muda? A resposta eu deixo para você, mas eu proponho para você uma reflexão. A administração ela se desenvolveu desde que o mundo é mundo. Desde que nós tivemos duas pessoas que se relacionaram, elas tiveram alguns problemas, como por exemplo, só tinha um alimento para duas pessoas, elas tinham que encontrar alguma maneira de fazer aquele alimento ser mais racionalmente dividido. Desde aquele momento surgiu, então, o embrião que originou a administração. Mas a administração enquanto ciência, ela surgiu reunindo todas as ideias a partir da Revolução Industrial. E quais foram as dificuldades que a Revolução Industrial trouxe para a população? Aí é que você vai encontrar a principal resposta do porquê que até hoje a gente se preocupa, nós nos preocupamos com as mesmas coisas. Algumas coisas mudaram, outras não mudaram, outras ficam do mesmo jeito. Quanto mais as coisas mudam, algumas vezes, mais elas permanecem inalteradas na sua essência. E esse é o principal mote, esse é o principal incentivador da ciência da administração. Fechando essa unidade 4, então, eu já estou quase que em clima de despedida, mas eu espero ainda para o nosso último encontro, na unidade 5. Se prepara porque tem muita coisa boa vindo pela frente.